Hello everybody, bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais um podcast Inconformados Pod, e aqui é Rinaldo de Gírio, que na qualidade de entrevistador e também de presidente da nossa igreja Quadrangular Família Global. Hoje começando um podcast que vai ser muito polêmico, porque eu vou soltar algumas bombas aqui, fica até o final que você vai ver. E infelizmente muitos sabem que nós começamos a nossa igreja depois de muita perseguição. E eu resolvi gravar esse podcast porque um falso pastor, ele foi até uma das nossas igrejas essa semana, na Zona Norte, e ele disse assim para os diáconos, para os pastores, arrumando confusão na igreja, dizendo o seguinte: olha, vocês vão ter que tirar o nome Quadrangular da fachada da sua igreja. Então, foi por isso que eu resolvi gravar esse podcast, e agora eu quero esclarecer para todo o Brasil o que está acontecendo e os problemas que as ações do herege, que é o dirigente da IEQ, tem causado, os problemas até mesmo de ordem multimilionárias vai acontecer com essa igreja. Está comigo aqui convidando, alguns convidados aqui, Pastor Xandão. Opa! Seja bem-vindo, Pastor Xandão. Amém, Pastor Xandão Bonaldo. Está comigo também o Pastor Lopes. Tudo bem, Pastor Lopes? Tudo bem, vamos aí, vamos tocar. Está comigo também Pastor Fabinho. É isso aí. Vamos junto. Pastor Fabinho é pastor de uma igreja, Pastor Xandão também de outra igreja, Pastor Lopes também de outra igreja. Bom, a primeira coisa que eu queria então tocar aqui é o processo que... bom, primeiramente, para vocês entenderem o que aconteceu no ano de 2018, começou um golpe na IEQ, de tirar todos, ou seja, a maioria dos presidentes da IEQ foram tirados, cada um de uma maneira diferente, foram tirados, porque o intento realmente do Saul da Quadrangular era se perpetuar no poder, como Nicolás Maduro assim o fez. E aí começou causando um monte de problemas, almas se perdendo, porque não se tem amor às almas, e aí trouxe um mal-estar muito grande, foi jogado calúnias e difamações. Nós vivemos assim um tempo muito difícil. E agora, eu quero passar para vocês aqui o que aconteceu. Foi transitado os processos em julgado, e a gente vai comentar um pouquinho aqui desses processos. Então, de uma forma irresponsável, perderam muitos pastores sofreram, morreram por causa de perseguição, de tristeza, pastores que foram desbravadores na obra, foram aposentados, foram colocados como se estivessem inválidos, né? Pastores que construíram obras, construíram igrejas, deram a vida pelo evangelho e foram simplesmente tirados. E a minha maior prova disso é que na última convenção da igreja acabou a eleição, não é mesmo, Xandão? Acabou a eleição do quê? Dos presidentes estaduais. O presidente estadual não existe mais, agora tudo é o senhor herege que coloca lá quem ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer, né? Infelizmente, né? Quer dizer, uma igreja que ela nasceu democrática, que foi plantada por americanos, o mineirinho tomou conta. Tomou tudo, né? Tomou tudo, e a pior não é nada. A irresponsabilidade dele, né, Rinaldo? Ele, na verdade, ele não é presidente de nada, ele é um irresponsável do tamanho do bonde, né? Porque aonde ele está levando essa maravilhosa igreja, porque a igreja do Evangelho Quadrangular é maravilhosa, é uma igreja forte, uma igreja poderosa, mas infelizmente está na mão de uma pessoa totalmente irresponsável, um perseguidor chucro, não sei. Você foi perseguido? Meu Deus do céu, você foi perseguido. Tá aqui, nós inclusive tá aqui, ó, tá aqui, ó, o resto do processo. Bom, a gente já está invertendo aqui a ordem da nossa pauta. Mas aqui o processo, então vamos lá. O Saul da IEQ processou eu, você, o Lopes, o Fabinho e também o Adriano por calúnia e difamação. Em 2019, né, eu gravei até um vídeo que eu estava indo no Tribunal de Justiça para defender, né, o nome de Jesus. Foi uma honra para mim. Sabe, eu estava sendo colocado na justiça por defender a verdade, o verdadeiro evangelho, o nome de Jesus, né? De um herege, de um cara que blasfemou contra o Espírito Santo, contra a Bíblia. A última dele foi tremenda, né? A última desse ano aqui foi algo assim. Foi a heresia das heresias. Sensacional, sensacional.
Não, porque houve uma reunião lá e Deus chamou Jesus, que naquele tempo ele era o anjo Gabriel. Miseriquema, hein, ô seu herege? Jesus era o anjo Gabriel. Então que o próprio Jesus chegou para Maria e falou: se prepara que eu vou nascer em você. Eu vou nascer em você já. E aí nasceu alguns memes, né? Gabriel salva, Gabriel cura, Gabriel batizando no Espírito Santo e Gabriel voltará. Ele está conseguindo, né? Ele está conseguindo destruir a igreja. Primeiro, na convenção de 2018, falou da Trindade, né? Falou do Espírito Santo, que não existe o Espírito Santo e outras heresias mais. Dos apóstolos. Né? Dos apóstolos. Os apóstolos eram acharcadores. Você tem um Deus interior. Você tem um Deus A fundadora não era Flor que se cheire. Falar mal dos fundadores, daqueles grande fundador da Quadrangular. Que lançaram os primeiros pilares, né? Não é, Lopes? Uma coisa importante dessa questão de 2018, isso marcou muito a minha esposa. Inclusive, nós fizemos a peça que acabou indo para os Estados Unidos e ele foi condenado lá. As pessoas esquecem ou escondem, mas lá disseram que ele não poderia nem ser mais pastor da igreja local ou da família dele. É sério. Como que você vai sugerir que Jesus mente? E não houve uma retratação, uma outra carta, né? Não houve. Houve sim da parte do próprio, eu chamo ele de Faraó, eu acho que ele gosta mais de ser chamado de Faraó. Houve sim como é que eu digo assim, ele falou muito, com muita arrogância, que a igreja americana não tinha nada a ver com a igreja brasileira, se esquece de quem trouxe a igreja para cá, quem é a fundadora, faltou com respeito com a própria fundadora, numa convenção com mais de 18 mil pastores, e não cabe para nós o que eles querem dizer, que são rebeldes. Não, nós defendemos a palavra e a doutrina quadrangular. Sim. Nós guardamos a verdade. Na verdade, guardamos a doutrina. Olha aqui, nós somos quadrangular. Olha as cores lá, ó. Vermelho, amarelo, azul. Gente, como é que pode um presidente de uma organização religiosa sugerir que Jesus mente e dizer que os apóstolos eram acharcadores? Sim, acharcadores. Lembram disso? Sim. Ou seja, criaram uma história. É uma história terrível. O livro de Jó. Uma história terrível. O livro de Jó não é assim, ó. Foi inventada uma história terrível de Ananias e Safira para que os apóstolos recebessem dinheiro. Bom, aí nós defendemos a fé e aí começou um processo contra nós, que nós éramos caluniadores, né, rebeldes, né? E aí, coisa triste, da igreja foi buscar justiça contra nós, né? Não aceitando a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade religiosa. E alegando que nós estávamos ferindo a sua conduta ilibada. Não, e tem mais. No dia que o juiz marcou uma audiência de conciliação, eu lembro muito bem disso, o herege não teve coragem de ir lá. Ele a denunciou, colocou o processo, mas no dia da reunião que teve lá... um preposto pior que ele. Não, mandou um preposto, um adúltero, né? Que foi colocado lá, né? Um que se diz, né? Tesoureiro, adúltero, né? Lá no lugar dele, querendo olhar, ele tremia tanto, ele ficava assim, ó. Terrível. Também que não vale nada, é tudo farinha do mesmo saco. Mas você acha que o diabo diante da cruz, ele fica bem diante de Jesus? Não fica, né? Bom, e aí, Fabinho, fala para nós o número desse processo aí, porque você vai procurar, porque ele já transitou em julgado. Ganhamos em primeira, em segunda e em terceira instância, ou seja, já podemos pedir música no Fantástico. É um processo que foi movido pelo Saul da Quadrangular, por nós aqui que nos levantamos para defender a Bíblia. Então a gente vê que Deus nos justifica na data de hoje, foi transitado em julgado. É isso aí, o número do processo, isso aí é público, tá? Você pode consultar. Vai aparecer aí acesso a todas as informações. Nós vamos estar colocando aí na tela para vocês acompanhar. O número do processo é 11 28 757 59 2018 826 0100. Na classe do processo vem procedimento comum civil, indenização por dano moral, requerendo Mário de Oliveira, né? Requerido Rinaldo de César de Gílio, Fábio Ribeiro da Silva, Antônio Lopes Lima, Primo, Alexandre Bonaldo e Adriano José de Andrade. Então, você vai estar aí na tela com todos esses dados para você poder buscar e lá tem detalhes. E ler a parte do transitado em julgado. Vamos lá.
processo foi longo, primeira, segunda. Lá no Superior Tribunal de Justiça. O homem foi no Superior Tribunal de Justiça para pedir dano moral. Eles podiam também, como é um quadrangular, podiam também apelar para o STF, né? 4 vezes. 4 vezes, mas não, porque perderam 3 vezes, ficou sem graça, então, né? E aí foi transitado em julgado. O nome do advogado aí, qual é o advogado deles? Não lembro agora. Depois o pessoal vê no processo. Bom, tudo bem. É um advogado muito famoso e caro. E os honorários advocatícios aqui foram pagos num valor exorbitante. Né? Então aqui começa as aventuras jurídicas do Saul da Quadrangular. Você, pastor, deveria pedir para a liderança dizer quanto custaram essas aventuras que a liderança da tua igreja impetrou. Quanto custou isso? Eu sei aqui que as custas são milionárias, mas quanto custou com advogados? Não, você levanta o número aí e você vai ver quanto custa esse jurista e você vai ver quanto custou, né? Pode ter certeza que aí já chega já na casa de quase R$1 milhão. E aí, Rinaldo, para conseguir esse dinheiro, tem que aumentar a taxa, né? Aumentar a taxa estadual, aumentar a taxa nacional. Quanto que custa as cadeiras de plástico para você montar, para você pôr na sua igreja? Quanto custa a mesinha das crianças? Quanto custa o som da igreja? Um data show, um projetor? Em vez de pegar esse dinheiro e usar para investir nas almas, não no material, mas nas almas, né? Então a gente tem aqui, no dia 27 de setembro agora, 2022, transitou em julgado, dia 27 de setembro de 2022, abaixo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conselheiro Furtado Parque do Colégio, Brasília, 27 de setembro de 2022, Secretaria de Processamentos e Efeitos, Coordenadoria de Processamentos e Efeitos de Direito Privado. Aqui foi recentemente onde já saiu e foi publicado, por isso que nós em todo o tempo seguramos para poder se posicionar e passar a vocês o que de fato estava ocorrendo. Vocês viram algumas postagens nossas, tanto nas audiências ou em grupos de WhatsApp, porque tem muita gente, pastor Rinaldi, que está na Igreja do Herege ainda e nos acompanha fielmente e fica buscando e pedindo informações, o que deu, como que está. Então, por esse tempo... Essa live é uma prestação de contas. Exatamente. Né? Esse podcast. Não apenas aos pastores, membros hoje da nossa igreja que nós fazemos parte, a Quadrangular Família Global, mas também do pessoal da IEQ que ficam buscando informações para saber do qual é o nosso próximo posicionamento. Por quê? Porque o posicionamento vamos chamar de meninos, né? Em reuniões. Irresponsáveis. De meninos, né? E aí, rebeldes, né? Rebeldes. Cuspido, encorajou também a milhares de pastores. Aí eles falam assim, o Saul fala assim, usou da igreja, usufruiu da igreja, né? E agora, né? Vocês vão ouvir bastante coisinha hoje, viu? Hoje o ouvido vai doer, porque a coisa tá séria aqui, tá? Então vamos lá. Você tá procurando o que aí? Vamos pro segundo? Não, o primeiro tem muita coisa ainda, né? Tem uns detalhes que... Isso é só a introdução. Você foi processado por falas suas em rede social. Ele também, você também. E são alegações ridículas. Vamos deixar isso para um outro vídeo, tá? Porque Pode senão ser? eu tenho muita coisa aqui pra gente, tá? Então, mas tá aqui, ó. O número do processo tá aqui, ó. Vai colocar um print na tela, vocês vão ver aqui. Esse processo morreu, acabou. Vamos pro próximo. Perdeu. Esse já Tá? O segundo processo que eu quero falar aqui, que é assim, você pode brincar, você pode maltratar o homem, brincar com o homem, mas de Deus não se zomba. A justiça de Deus vem à tona e ela surge como o sol do meio-dia. Ela vai brilhar e muito forte, vai esquentar, né? Então não pensa que quem faz mal para as pessoas, a Bíblia fala que se o justo ele colhe aquilo que ele planta aqui nessa terra, quanto mais o ímpio. Então o final do ímpio não vai ser bom. Bom, o segundo processo que eu quero dizer aqui também, esse aqui já nem foi apelado para a terceira instância. Não, você já cansou. Morreu com o voto de 3 desembargador, né? Será? Fala aí o número do processo. Bom, esse processo é o processo que está julgando tirar o nome da Quadrangular da Família Global.
Exatamente. E a partir daqui da data que ele vai falar, não tem mais como tirar o nome da Quadrangular Família Global. Apareçam em uma das nossas igrejas para querer causar, como foi feito semana passada. Vai chamar a polícia. Pode chamar a polícia, pastor, da Família Global. Pega o número do processo e chama a polícia e prende o cara. Então o número do processo é 10 22 995 83 2020 26 0100. Apelantes, Igreja Quadrangular, Igreja Evangélica Quadrangular. Foi um processo na reserva do direito empresarial, marcas e patentes. Foi um processo em que acompanhei junto com os nossos advogados as audiências de citação oral, presencial e tantas mais, em que não havia cabimento algum estar na vara que estava, né, pastor Hinaldi? Porque esse é um processo em que a igreja ela não tem fins lucrativos. Então ela não tem que estar em uma vara empresarial, certo? Primeira questão que nós vamos falar aqui é sobre a inexperiência, o amadorismo dos advogados. Porque eles pegaram a igreja e levaram por uma vara comercial. Exatamente. Agora eu quero fazer uma pergunta. Olha o perigo. Olha o perigo. Uma igreja, ela tem fins lucrativos, Xandão? Não tem fins lucrativos. Mas do jeito que eles colocaram aí, eles alegaram que estava dando prejuízo para eles. Né? E eles testificaram no processo no isso. Processo. O que você tem a falar sobre isso? É inexperiência, né? Agora, inexperiência e oportunidade de ganhar dinheiro, porque eu não acredito tanto na inexperiência dos advogados, eu acredito mais que era uma oportunidade de aumentar o caixa de cada um deles que pôs o nome numa ação como essa. Aumentar o caixa. É sabido que a igreja não tem fins lucrativos. O único problema aqui é que antes dessa ação contra a Quadrangular Família Global, e vamos frisar o nome Quadrangular, né? Na última pesquisa que eu fiz, mesmo antes deles entrarem com o processo, tinham mais de 42 igrejas usando o nome Quadrangular. Eu fiz um vídeo. E ninguém foi processado. Sabe por quê, presidente? Não, teve duas que foi processado. Mas também ganharam. Também ganharam. Né? Então, mas de 40, duas, nós somos a terceira, então. Olha bem, se tem fins lucrativos, eu não sei como nós vamos tratar as nossas ovelhas. Como que você trata a sua ovelha? Como um produto? Acredito que não. Você está vendendo alguma coisa? Você está vendendo alguma coisa? Também acho que não. Então, vendendo assim, cura, vendendo salvação. Foram muito mal. Heresia. E se nós fôssemos ser mais contundentes, poderíamos ter feito uma denúncia, inclusive, para a própria Receita Federal apurar isso. Meu Deus. Porque se eles buscam lucro, o que mais eles estão fazendo em parceria que a gente não sabe? Com outras empresas, com outros negócios. Não, teve um negócio de terceirizar aí, né? Que maneira a família trata isso? Pensem bem. E aí, pastores, o prejuízo é enorme. Enorme. Vamos exemplificar aqui. Eles vão recalcular quanto que entra em todas as igrejas do Brasil inteiro e vão dar uma multa de 20%, é isso? É mais ou menos assim, a grossos modos é isso. É lógico que tem outras coisas que envolvem numa desqualificação, né? Se ela for desqualificada, com certeza a Receita retroage até o momento da desqualificação. 5 anos? Isso. Apura tudo que tem que apurar e cobra a multa. E a multa é impagável. É muito caro, hein? É muito caro. 20% de uma arrecadação perto de 1 bi. Imagina. 200 milhões 200 milhões por ano. Não podemos falar em números com certeza, né? Porque não sei como é que está a arrecadação lá. Mas a multa seria muito alta. Como diz, 17 mil templos, né? Então o valor é exorbitante. Tem uma colocação aqui, pastor Hinaldi, de um dos embargadores, em que ele pontua o seguinte: não há norma que proteja o nome de associação distinta a desenvolver atividade religiosa de fins, portanto, não econômico. Não há meio jurídico que garantam a propriedade do nome de religioso, podendo ser ostentado, pronunciado, venerado e adotado por quantos seguidores ou cultores tenham ou venham a ter, individualmente ou organizado em associação. O que esse embargador aqui ele pontuou? Primeiro que uma igreja não tem fim lucrativo.
E foi pontuado num processo que a Igreja Quadrangular Família Global estava gerando prejuízos financeiros. Veja bem, dizer, nós somos uma igreja iniciante, Sim. perseguida. Sim. E nós estamos gerando problema financeiro. Quer dizer, eles só olham para o dinheiro. Exatamente. Não olham para a alma, para o pastor, que é o maior patrimônio da igreja. Tijolo e dinheiro. Eles falaram que os membros da Igreja do Evangelho Quadrangular estavam sendo confundidos pelo logo, aquele logo ali, redondo. Quase igualzinho dele. Redondo, né? Nossa quadrangular. Não vamos nem colocar o deles aí, que né? Pelo dele que é quadrado. E os juízes desembargadores ficaram olhando a situação e não estamos entendendo como que... E aí o dano financeiro estamos esvaziando as igrejas dele. Bom, nós somos pastores de ovelhas, todos nós. Né? Nós não somos donos, nós pastoreamos ovelhas. As ovelhas é do a Senhor. Igreja, né? A ovelha é do Senhor. Cuida das minhas né? ovelhas, disse Jesus. Exatamente. Então, aqui nós vemos claramente que é tratado lá como se o rebanho ele não fosse um rebanho, ele fosse um gado. Aonde o dono... Me parece que no dia da audiência, você que estava presente, uma desembargadora, ela se levantou e ela disse, eu sou cristã, eu sou dizimista, e igreja não tem fins lucrativos, né? Sim, não tem fins lucrativos. E eu me lembro de uma colocação que ela falou, se eu hoje saio de uma igreja e eu vou para outra igreja, eu não sou um produto. Eu sou um membro, eu contribuo segundo aquilo que está no meu coração. E o dízimo não é obrigado, eu dou onde eu quiser, para quem eu quiser, para a igreja que eu quiser. Exatamente. Ela foi bem clara nisso daí. Então, aqui um dos pontos que também foi colocado, onde fala o seguinte, quadrangular, a expressão quadrangular vai muito além de ter conotação religiosa, responsável por designar uma vertente religiosa oriunda do cristianismo protestante pentecostal, cujos pilares doutrinários inspirados no livro bíblico de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 a 28, repousam em 4 fundamentos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a saber, que isso salva, que isso cura, que isso batiza, com o Espírito Santo e Cristo voltará, com a origem dos Estados Unidos. Então você vê uma desembargadora se inteirando da história da igreja de uma maneira em ensinar, né? E ensinar a eles que eles não são dono de algo que é oriundo de uma visão bíblica e que veio dos Estados Unidos. Então você vê desembargadores que não têm um exemplo assim, um amplo conhecimento, vamos dizer, religioso ou institucional, não fazem parte da instituição que nós fazíamos junto com eles e tem um posicionamento claro, que nem o herege tem. O que significa a visão quadrangular? Você está me dizendo, então, vocês estão me dizendo que a igreja americana cedeu o nome para a igreja brasileira e o Saul ele quer tomar para ele o nome, é isso? Olha só, gente, o que o pastor Fábio tá lendo ali é muito importante, mas eu quero pontuar uma coisinha aqui. Olhando para você, pastor. Não estamos tirando ovelha nenhuma de vocês. O que tira a ovelha de vocês são a sua passividade. Vocês ficarem inertes mediante a fala do seu presidente. Quando ele desqualifica o próprio Filho de Deus, a razão de existir a Igreja do Evangelho Quadrangular, ele desqualifica e destrói. Aí você quer que as suas ovelhas fiquem felizes sob um comando desse? Desculpa. Mas vocês também deveriam se posicionar, principalmente quem paga aluguel, viu? E tem mais, né, Lopes? Você pode ver que aquele grupinho dele lá, aquele grupinho que faz o conselho dele lá, ele não deixa mudar, não. Não muda e não deixa mudar. Ninguém consegue se candidatar a nenhum cargo do conselho. Quando vai fazer a eleição lá, ele pega lá, esse aqui eu aprovo, esse aqui não aprova não. Aí chega na hora da votação, que a pessoa tem o direito de exercer o voto, a pessoa chega lá, só tem um nome, uma pessoa para um cargo. Saul. Então, quer dizer... Cargo Saul. Ó, só para concluir, a desembargadora Jane, ela, concluindo no seu relatório, ela pontua o seguinte: a fé não é o produto e sua propagação, divulgação e culto não são serviços para serem disponibilizados em mercado. Tá vendo aí? Do que decorre não ser vislumbrada a prática de atos de concorrência propriamente ditos. Ou seja, junta comercial, empresarial, simplesmente falar: a igreja não é um comércio, a fé não é um comércio, não é um negócio, não há concorrência de igreja. Agora, diante disso aí, desse processo,
se pegar um presidente da República perseguidor, vai ter multa sobre isso aí? Vai. Vai, né? Vai. E quanto vai ser a multa? Milionária. Né? Não dá nem para você dizer quanto. Não, outra coisa, Rinaldi. Quem entrar no processo aí, desse processo da quadrangular família global, eu assustei. Eu fiquei assustado, mas estou falando sério. Porque a ganância é tanta, a vontade de levar o prejuízo é tanta, que quando eu li o processo lá em cima, a gente sempre olha o valor da causa, A última, eles colocaram o valor da causa de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Eu vou repetir, 1 bilhão e 500 milhões de reais é o valor da causa dele. Colocaram aqui nesse processo. Nesse processo. Eu não sei quanto é que é o valor das custas que vai calcular. Eu sei que vai ser dinheiro, mas se fosse pela última coisa que a juíza falou, ela colocou 12%. 12% do valor da causa. Se a causa for 1 bilhão e 500 milhões, misericórdia. Tomara que não seja isso. Faça as contas. Se for isso, você tá louco. Olha, ela mandou pagar as custas do processo, 12% para o advogado que está defendendo a Global. Então, veja bem, 12% é um valor muito alto nesse valor total da causa, né? Se for esse valor, sim, que está calculando, talvez não seja, mas se for esse valor aí o negócio vai ficar feio. Então, significa aqui que vai ter mais prejuízo milionário nessa questão. Pois é, pastor. Que pastor. seja 1 milhão, vai. 1 milhão, a causa for 1 milhão, vai. Ou 2 milhões que for. 12% de 1 milhão já é um dinheirinho bom, né? Já. 12% de 2 milhões já é um dinheirinho bom, né? Não? Supondo que seja 1 milhão. Eu li lá 1 bilhão e 500 milhões. Agora, meu querido Xandão, deixa eu te explicar uma coisa. Ó, sabe por que se entra em aventura jurídica como essa? Porque o dinheiro não sai do bolso de quem move a ação. Sai do teu bolso, pastor. Claro. Sai da igreja. Tuas taxas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Não tem na Bíblia um personagem bíblico que fez uma forca para um homem de Deus? Sim. E ele acabou se estrepando? Sim. Olha, fizeram... Era no livro de Esther. Viu? A gente tentando sobreviver, sendo perseguido, massacrado, humilhado. Fizeram um mal contra nós. Quiseram jogar nós na cova dos leões. Um processo que foi registrado de um valor de 1,5 bilhão, não é jogar a gente, não é a cova dos leões? Não, é a cova dos leões. Se saiu da cova, ele joga você na fornalha. É assim. Então, olha só, gente, a perseguição, né? Mas Deus nos honrou, Deus está conosco em tudo. Glória a Deus. É assim, né? De tudo isso aí, quem paga aluguel deveria pensar 2 vezes. Pense bem o que você está fazendo. Porque agora você pode ir as taxas aí. Na cidade, eu vou dar um nome fictício de cidade, o Piraporinha do Norte. Você pode abrir a quadrangular Piraporinha do Norte com o seu CNPJ. Você continua sendo quadrangular na sua... né? A gente, se você quiser fazer parte da nossa convenção, nós te damos a orientação jurídica para você, né? A cobertura espiritual jurídica. Agora, olha que absurdo, quer dizer, é só Deus mesmo com a gente para poder vencer uma truculência, uma brutalidade sem precedentes, né? E os pastores estão medo, porque eles construíram a igreja, sabe que eles não valem nada, que o que vale é a igreja que eles construíram, e está pronto para ser aposentado, jubilado. E como eu já ouvi essa semana lá no Rio de Janeiro e outros lugares, o pastor que fez tanto pela igreja foi colocado à míngua, doente, porque a igreja não cuidou do pastor. É lamentável isso. Então vamos lá, quais são os desdobramentos então desse processo, dessa maldade, Bom, o primeiro desdobramento... Eu quero aqui parabenizar. Porque... Quem? A todo pastor da Quadrangular Família Global. São corajosos, né? São corajosos. E estão fazendo história. Verdade. Estão fazendo história. É verdade. Quando eu recebi essa matéria, que você vai falar dela, eu li ali, era umas 11 horas da noite quando me mandaram, eu falei, os meninos estão fazendo história. Né? Os covardes, porque do outro lado, aqui nós somos corajosos, mas lá nós somos covardes e rebeldes. Estão fazendo história. Porque defenderam aquilo que literalmente acreditam. Na palavra de Deus, defender a sua fé, a doutrina, e a doeu, visão, né? Quadrangular. Principalmente. Na e-mail, a visão, eu fui alcançado. Não tem Gabriel nessa visão, né? Não tem.
Não, E eu continuo pregando que Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo, Jesus voltará. Eu continuo pregando. Mas tem Gabriel Exatamente. como Jesus? Não tem. Não pode. Ó, bom, então vamos lá. Esse site aqui Nós vamos colocar na tela, eu até mesmo é na o descrição do site vídeo. Conjur. Ele colocou assim, na data de 24 de junho de 2022, igreja não tem exclusividade sobre expressão quadrangular, decide Tribunal de Justiça de São Paulo, segunda instância. Só que esse processo já foi transitado em julgado, porque sabiam que iam também apanhar em terceira instância. Ok? Então aqui, aí tem aqui um outro site também, Portal do Trono, diz assim, a gente ficou sabendo agora, IEQ perde na justiça o uso exclusivo da nomenclatura quadrangular. Tá aqui, ó. Já não tinha no INPI, né? Já não tinha no NPI. Já não tinha no NPI. Né? Eles falam que tinham e não tinham. A gente falando, ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Inclusive, no nosso processo, os advogados anexaram o que o NPI falava sobre essa questão. Você tem o registro da marca, mas você não tem a exclusividade da marca. Que mentem. É igual essa decisão. O que estão fazendo aí nas igrejas, amedrontando os pastores? Estão postando e enviando, pastor Rinaldi, apenas o parecer do relator. De um dos dos votos. 5. Tá? O relator que foi literalmente favorável a eles. Tudo bem, respeitamos. Só que o colegiado é formado por 5 desembargadores. 5. E eles perderam. E o que vale é o conjunto dos votos. E aí eles não fazem o que nós estamos fazendo com vocês aqui agora. Estamos dando todo o processo. Vocês vão ter acesso. E ó, se deliciem, se divirtam, porque é maravilhoso ver, mas ao mesmo tempo é hilário. Porque o que se pede, o que se apresenta, não tem cabimento algum. E aí, quando você começa a ver sendo notificado em sites seríssimos do meio jurídico, você vê tamanha vergonha que o Saul fez uma igreja séria passar. É verdade. Porque isso é uma vergonha. Imagine você, hoje nós compomos a Quadrangular Família Global. Imagine nós, em um ato, fazemos algo vergonhoso à igreja. Agora eu quero fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Claro. Xandão, você acha que a igreja, ou melhor, o Saul, ele vai comunicar os pastores e as igrejas dessa decisão? Amigão, aqui é um PT enrustido, pô. Para com isso. De jeito nenhum. Você nunca vai ficar sabendo disso. Nunca vai ficar sabendo disso. Quero fazer uma pergunta pro Lopes. Lopes, você acha que o Saul, ele vai comunicar a igreja internacional? Nunca. A igreja mãe? Nunca. Não vai. Nunca vai? Não vai. Eu lembro de uma fala dele na última convenção que eu presenciei aqui no estado de São Paulo, ele dizendo assim, a igreja dos Estados Unidos, a igreja internacional, não manda em nada aqui. Nada. Lembra? Então ele não vai comunicar. Não vai comunicar nem os pastores aí que estão nos vendo. E foi tirado o nome internacional na igreja. O vínculo do estatuto. Foi tirado o vínculo do estatuto, né? E foi tirado também o nome internacional, né? Que nós temos no nosso nome, né? Nós temos lá no nome fantasia. Eles expressaram e nós pegamos. Nós pegamos. Né? E a justiça faz o quê? Será que eles vão entrar na justiça para tirar o nome internacional? Não vai dar certo também, vai perder. É mais um desperdício de dinheiro, tá bom, gente? Tem outra, teve uma reunião aí que o herege falou assim que se o presidente lá internacional viesse aqui e mandasse qualquer diácono apagar a luz, que era para não apagar. Não apaga porque ele não manda nada aqui. Olha aqui a arrogância aqui, que peitulância aqui. Você quer o quê? Você quer o quê? Se na fala dele, numa convenção com 14 mil pastores, ele diz assim, a fundadora não era Flor que se cheire. Não foi? Não era Flor que se cheire, dava umas escapadinhas, então. Vai esperar o quê? Aí o seguinte, aí eles fizeram, a gente sabe que acabou tudo em pizza e aí surgiu a Quadrangular Família Global, mas surgiu porque fizeram aquela reunião lá nos Estados Unidos, né, no mês de janeiro de 2019. Frija-se que o presidente estava saindo, o presidente de lá. O presidente estava saindo e aí acabou
tudo numa oração, filmaram e a Igreja Internacional não falou mais nada. Mas ninguém não houve carta, né? Não houve uma carta. Comunicado como nós recebemos. Nós temos. A oficial foi que ele não poderia, não estava habilitado nem ser pastor, né? E aí surgiu. Agora eu quero saber, o que vocês que estavam lá naquela reunião sorrindo, e eu conseguimos aliviar a barra, o que vocês vão falar diante disso aqui, gente? Ó, justiça, processo na justiça, risadinha amarela, aí ó, acabou, não tem mais o que falar, né? Não tem mais o que falar, né? Eu quero ver ele falar assim, é mentira. Eu quero ver se algum desses tem peito e falar assim, não, é sério. Não. Eu quero ver mais, eu quero saber o seguinte, pastores, insisto, pede as custas das viagens para os Estados Unidos. Peçam. Faça uma auditoria interna. Vocês podem pedir. Foram quantas pessoas para lá? Ixi, muita gente. Eu E não sei famílias, quantos foram, né? Mas eram famílias inteiras. Depois foram para Disney também, né? Orlando. Com certeza. Bom, vamos lá aqui, voltando aqui. Bom, então os desdobramentos desse processo aqui, você pode ler o transitado em julgado, pastor Fabinho? Sim. Então, o estado julgado ele é bem simples, né? Certifico que a R-Decisão transitou em julgado 6/9/2022. Qual o nome São Paulo, 30 de setembro de 2022. Ana Luísa Trindade Giovito Salema, chefe de seção judiciária. É o processo na primeira vara empresarial de conflitos de arbitragem, tá? Então, o relator era Zuma Esse a gente Nishi. queria pedir também música no Fantástico. Fantástico, tem que dar mas só sessão ficou só na pra segunda, nós. da segunda. Hã? Teve embargos? Teve embargos. Houve Foi embargos. 3 vitórias. Então podemos pedir. Podemos Teve pedir, embargos, sim. teve Pediram embargo. embargos e foi rejeitado. Foi é isso? rejeitado embargos aqui, ó. Leia para nós aí, então. é impressionante. Realmente é impressionante. Embargos de declaração não podem ser transformados numa contestação a um acordo. Sua função não é de promover um confronto com o julgado. Pouco importando tem o conteúdo do veredicto pronunciado, desgostado profundamente a uma das partes, mantendo o poder judiciário, sua atuação equidistante e voltada sempre apenas para tornar concreto o direito com imparcialidade. É isso Então, aí. Isso aqui Bom. foi Bom, indeferido o embargos, né? Agora tem. Bom, então vamos. Vocês têm mais alguma coisa para falar desse processo? Não, eu acho que a paulada foi dada já, né? Ó, eu tenho É, o seguinte, presidente. O problema é, eu acho o seguinte, na minha opinião, tá? Você que é quadrangular, você está com um problema sério. Nós somos quadrangular porque nós amamos os pastores, lá né? Da igreja, eu estou falando da igreja do Evangelho Quadrangular, que é, na minha opinião, com todo respeito, é uma excelente igreja, uma excelente denominação, uma doutrina fantástica. Era, né? Só que está na direção, na liderança de uma pessoa totalmente fora da sintonia. Um herege. Do evangelho, né? Falado, né? Eu tenho pena, porque é uma doença isso daí. A perseguição dessa pessoa é uma doença. Ele está indo atrás, perseguindo, e está acabando com as condições financeiras dessa igreja. Onde ele poderia pegar esse dinheiro, usar para alguma coisa útil na igreja, né? Usar para abrir novas obras, para pegar um pastor que está com dificuldade na arrecadação e sustentar, dar um auxílio pastoral para esse pastor, para poder uma cadeira, um aparelho de som, alguma coisa, enfim, investir na obra. Não. Infelizmente está tendo uma despesa jurídica tremenda, tanto nos advogados que ele contrata, quanto nas ações que ele perde a causa e ainda pagando os honorários advocatícios. Então, infelizmente, é isso daí. Agora, cuidado, né? Porque você entrou em tudo quanto é tipo de justiça, mas a justiça de Deus ainda está batendo na tua porta. E ela vai bater pesado. Você pode ter certeza disso. Porque quantas almas foram lançadas para o inferno, foram tiradas da igreja por causa dessa má conduta do presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então é o seguinte. Segmento? Bom, esses dois processos que nós falamos aqui foi transitado em julgado nesse último mês. Então, eu quero deixar aqui que foram movidos pelo Saul contra nós, ok? Então, esse foi os dois processos que foram movidos. Porém, existem também dois processos que foram movidos pelo pastor Rocco, que ele foi totalmente humilhado, ofendido, ele foi subjugado
numa reunião que foi feita um dia, olha, nós vamos investigar ele, e o Saul pegou o microfone, ele deu uma de machão e jogou, quebrou o microfone no chão. Eu queria que fizesse isso perto de mim. Eu queria que fizesse isso perto, porque não deixaram eu entrar. Coragem, né? Não deixaram eu entrar e não deixaram o nosso advogado entrar. Então, esse dia, criou-se uma pendência no mundo espiritual, e esse processo, aliás, 2 processos, que eu aconselhei papai a entrar, justamente por qual motivo? Falei, tudo que o senhor construiu, o senhor vai ser jogado na lama por causa de um ser horripilante como esse, né? E aí eu disse para ele, olha, você sabe qual foi a fala que fez com que eu convencesse meu pai? Porque eles lá falavam, eles usam assim para os pastores, ó, você não busca os seus direitos na justiça do homem, não. Quem é o homem do mundo para julgar? Só que quem fala isso não é um homem da igreja, ele já é um homem do mundo. Sim. E a fala que eu fiz e convenci o meu pai a entrar com o processo, eu disse assim, olha, se o apóstolo Paulo, ele não recorresse à justiça, à sua cidadania romana, ao seu direito de Roma julgar ele tivesse um julgamento justo por Roma, ele iria morrer naquele dia. E por causa dessa apelação que Paulo fez, ele escreveu um texto do Novo Testamento. Ou seja, deu uma sobrevida ministerial para ele. E foi isso que aconteceu agora. Esse também é um processo multimilionário. Por quê? Lucros cessantes. Sim. E também tem um processo criminal. Né? Porque quando o juiz perguntou assim, ô Saul, cadê aqui as suas provas, né? Ah, não tenho prova documental, só tenho prova testemunhal. Só que acontece que o pastor Rocco, todo mês, ele terminava a contabilidade e ele tirava a cópia de toda a contabilidade dele e tinha uma cópia para ele, porque ele sabia que um dia o mal iria se levantar contra ele, ok? Então esse processo também será um processo multimilionário, porque calúnia, difamação e os salários que ele tinha que não foram pagos, ok? E tem mais os advogados, né? Eles trocaram de 3 advogados aí, e esse advogado que está nesse processo deles aí, o homem não é barato não, hein? Esse aqui... do pastor também. É caro. Esse aqui é caro, ó. Ele é um dos juristas mais... ele foi presidente do Tribunal de Justiça, né? O homem é caro. E quem paga a conta, Xandão? Quem paga? Que dá ofertinha aí na igreja aí, ó. A sua moedinha que vai lá, em vez de ser usado para comprar uma cadeira, vai para essa perseguição. O dízimo, né? As ofertas que você faz. Olha, nós fizemos uma reunião aqui, temos que aumentar essa taxa, viu? Vamos aumentar essa taxa, o quê? Uma vergonha, cara. E você falou da igreja. A igreja é uma igreja maravilhosa, um povo maravilhoso. Os pastores, uma bênção. Mas a doutrina original dela é excelente. Então, mas a doutrina original está conosco hoje, né? Sim. Mas há uma conduta duvidosa dessa diretoria. Porque somente aqui no processo criminal são 12 conselheiros. Que a justiça daqui a pouco vai bater na sua porta. A justiça vai bater na sua porta. E sem falar também de todos aqueles que foram coniventes com o grande golpe. Você faz um dia, mas vai chegar um dia que a justiça de Deus vai acontecer. Lembra da vinha de Nabote? Lembra da vinha de Nabote? Mais uma vez a história se repetindo. Passou o tempo, mas Jezabel caiu. Caiu da onde, Jezabel? Acabe caiu. Caiu de que maneira? Uma flecha passou num buraquinho na sua armadura. Na armadura de Acabe. Como que Jezabel caiu? Recebeu um empurrãozinho, né? Nabote não. Jezabel, teu empurrãozinho tá chegando, Jezabel. E nós vamos assistir. Vamos colocar aqui no Inconformados, no Inconformados pode aqui, tá? Sabe por quê? Mexeram com a pessoa errada. Mas eu entendo, pastor Xandão, que foi uma obra de Deus, porque nós estamos vivendo o melhor das nossas vidas, né? Eu acho que nós estamos numa paz, num crescimento. A quadrangular família global, ela vive hoje um momento de paz e serenidade, uma tranquilidade que não existia antigamente na quadrangular. Você tem cota para levar gente em evento? Então, né?
tal negócio. Nossa, mas foi uma reunião de mulher, lá foi um monte de gente. Foi mesmo, né? Mas não tinha cota, né? Nossa, não. A nossa não tem cota. Mas, né? É amor, né? Não é evento. É evento e passa. Tem um tal de coordenador distrital aí, né? Que eu não quero falar o nome dele aí, né? Que ele falou, racha, você não serve pra ser pastor. Você tem que mandar tantas mulheres, senão... Ou, se não for as mulheres pagar a inscrição. Você paga. X mulher. Você paga. Você que é Você está falando de quem? Do agente secreto Natasha? Do agente secreto. Bom, beleza. E olha, gente, e quando esse mal domina dentro da igreja, quem é que... Ele é meu fã. Viu? Quem é que ganha? Quem é que ganha? Ele vai me perturbar. Viu? Quem é que ganha é a gente. É o reino de Deus, porque as pessoas acham que a gente... Rinaldi, e outra coisa, o que está vindo de migração da quadrangular para a nossa global é algo impressionante. Sem investimento, sem ir atrás, sem buscar. Alguns vêm até com mania, né? Falam essas manias da antiga. Nós certo. aqui vivemos o evangelho dessa forma, livre. WhatsApp, ligações, né? Porque no Google, o telefone da Facebook está cadastrado o meu número, né? Então, é pastores do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Pastor, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Como é que eu faço para ir para a Global? A Global está de braços abertos para receber você a hora que você quiser, pastor. Se você não está sendo valorizado, não tem valor lá onde você está, vem conversar com a gente. Vem para a Global, você vai ver só. Agora eu quero fazer mais uma pergunta aqui para vocês, porque essas coisas não se falam. No SGAF, não aparece no SGAF, não aparece no SECOM, ninguém fala nada, o pessoal só fala a sua narrativa, a sua versão. Os interventores... Só falam as fake news. Fake news, né? Fake news. É fake news, né? E só que eu falei pro pastor Rocco buscar a justiça porque ele não foi acolhido com amor, ele não foi acolhido, não se deu o direito dele se defender, ok? E graças a Deus ele está firme, forte, está pregando o evangelho, é o secretário executivo da Global, abrindo igreja, fazendo um trabalho... É uma das regiões mais fortes que tem. Mais forte, porque na antiga igreja, a região do pastor Rocco era a região mais forte, porque ele abria muito igreja, e né? abre até hoje, né? Graças a Deus. Mas eu não vou falar os nomes aqui, mas eu não sei se você sabe, mas eu preciso falar para você. Eu não vou falar o nome das pessoas, eu vou colocar só a primeira letra do nome da pessoa. O pastor R entrou, ele foi também humilhado. Foi. Ele entrou com um processo. Caluniado. Ele ganhou 400 mil reais. 400 mil reais de indenização. A pastora S, Sim. ela ganhou 150 mil reais. 150 mil reais de indenização. A pastora R, do estado de letra R, Sim. ganhou 200 mil reais. 200 mil reais. A pastora V ganhou 250 mil reais. E tem mais ação ainda aí. Tem mais que tá rolando aí que tem bastante. O pastor C, esse ainda não saiu, mas tá 1,5 milhão. Olha aí. 1,5 milhão. Por quê? É a mesma questão. A mesma questão. Foi humilhado, né? O pastor... Não, esse não é pastor, esse é o E. Uhum. Esse ganhou 130 mil. Sim. Aí esse aqui também não é pastor, o R ganhou 150 mil reais. Sim. O pastor P ganhou 300, mas vai ter um desdobramento e essa aqui vai ser milionário também. Vai ser milionário também. Vai ser milionário. Então não fica... Quando o Saul, ele acha que ele pode tudo, nós podemos tudo, pega o microfone e pum, na mesa. Não pode nada, fica quietinho. Fica quietinho, caladinho, porque a justiça vai chegar em você. A mão de Deus vai pesar em você. Porque a igreja não é uma empresa, a igreja é a noiva de Cristo. E todos vão dar conta no dia do juízo final. Olha, amém ou não amém? Tem um versículo na Bíblia que é preocupante. Em Êxodo capítulo 20, versículo 5, Deus diz assim que ele visita a maldade dos pais dos filhos. Até a 3ª e 4ª geração. Daqueles que o aborrecem. Pesado. É pesado. Pesado. Então, eu tenho pena. Tenho pena desse ditador, desse perseguidor, porque... Agora, nós estamos falando aqui... Agora, nós estamos falando aqui, assim... Se arrepende antes, é melhor para você. Eu vejo a mão de Deus, porque hoje nós estamos sendo muito produtivos na obra de Deus, né? A gente sofreu o que tinha que sofrer,
passou o que tinha que passar, nossas famílias sofreram junto conosco, vivemos um tempo de muita luta, né? Mas eu entendi no deserto e vi Deus abrindo um caminho no deserto. Eu me vi à deriva no meio do mar e eu vi Deus abrindo um caminho no meio do mar. E a gente sai de toda essa história porque, como foi transitado essas duas ações, um novo ciclo começa hoje sobre nós, né? Imagina eu pagar uma indenização multimilionária dessa. 1 bilhão e 500 de 1 bilhão e meio. Qual a intenção disso? Então eu vejo o seguinte. Perseguir a igreja mesmo. Perseguir a igreja, perseguir a gente. Eu não tenho mágoa de pastor, né? Eu tenho o que eu tenho contra foi com a perseguição que fizeram, a brutalidade, o mal que lançaram contra nós, mas eu falei, não, As igrejas eles fecharam, colocaram os pastores para fora. Meu Deus então, do céu. Missionários. Na pandemia. Largaram os missionários na pandemia. Aí uma igreja disse missionária largar 55 missionários, demitindo eles. Põe o microfone para cá, aqui, ó. 55 missionários foram demitidos sem explicação alguma em meio à pandemia em 2020. E as taxas pararam de cobrar taxa? E aí taxa? deixaram só 5. Quem são os 5? 5 que são prédios próprios, que tem igreja construída. Para fazer o quê? O marketing de arrecadação da oferta do terceiro domingo. Pastor não vale nada. Né? Então, que valor que tem? Nós enviamos, eu falo porque nós fazemos parte e construímos essa base de missões junto. Famílias, oramos por eles, enviamos pais com homens com esposas, com filhos, para cumprirem a identidade da igreja. Uma igreja missionária. E ali nós vimos o abandono no momento que mais se precisou de ajuda, que foi o que nós, da Quadrangular Família Global, mais fizemos com nossos pastores na pandemia. Socorremos, ajudamos. E nós da Família Global, o que nós fizemos na pandemia? Paramos com as taxas. Isentamos as taxas. Paramos com as taxas. Durante a pandemia, os pastores não foi ter pagamento de taxa. Olha só. E lá, Na verdade, deixa eu corrigir, porque a Quadrangular Família Global não tem taxa. Sim. Nós recolhemos o dízimo dos dízimos. Não existe uma taxa. Você vê uma direção bíblica. E o perdão de muitas dívidas no começo dessa época da pandemia foi dado a muitos pastores. Muitos pastores. Não foi cobrado, deixado na conta, pagar depois, cobrado juros, que infelizmente fazem muito isso lá. E o que nós fizemos em missões na pandemia? Nós cobrimos uma igreja em Moçambique. É verdade. Uma igreja Família Global, uma igreja nascendo, engatinhando, simples, humilde, sem recursos financeiros. Nós cobrimos uma igreja em Moçambique. Entendeu? Eu vou arrumar as fotografias. As fotos e colocar no vídeo. Então, essa é a diferença, gente. Quando você vê a seriedade em algo que foi direcionado por Deus. Porque quando entrou esse embate jurídico, quem deu o nome? Foi Deus. Deus deu o nome, direcionou. E tudo isso aqui. Posso contar a história aqui? Sim, importante. Quando nós estávamos registrando. Depois daquela reunião lá nos Estados Unidos, eu fui, dia 26 de janeiro, eu fui em 2019 para lá. E eu me coloquei à disposição. E aí alguém do Conselho Global falou assim, não vem aqui não para não ter problema, dúvida, contenda. E eu confiei que aquela reunião ia ser sanada, né? E daquela reunião só saiu abraços e mais nada. Tapinha nas costas. Eu estava lá. Quando eu voltei, eu fiz uma ligação chamada com o grupo de pastores, vocês estavam nessa reunião, sim. E eu estava lá. E eu falei assim, olha, vamos tentar resolver de uma última forma essa aqui. E simplesmente o pastor Rocco pegou e fez assim, rasgou aquela folha e falou, acabou. Vamos abrir a igreja. Abrimos a igreja. Eu falei, qual o nome que nós vamos dar para a igreja? E aí, a ficha do cartório, está aqui, o pastor Lopes, foi ele que foi a pessoa que foi até o cartório para registrar o nome da igreja. Ele colocou o primeiro
Nós demos os nomes, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Você não quer o terceiro e o quarto, você quer o primeiro e o segundo. Você pensa, vai abrir uma igreja, você vai pensar no primeiro e no segundo. Ele foi lá, e quando ele estava lá, eu estava em oração aqui, juntamente com o irmão na fé. E o irmão teve uma visão, e ele não entendeu nada. Ele falou assim: pastor, Deus me deu uma visão. Ele tem 4 quadradinhos. Um está escrito, um tem o risco, o outro complicação, o terceiro tem um risco e o quarto está escrito ok. O quarto está escrito ok. Aí eu não sabia qual era no quarto, porque eu não queria o quarto nome, né? Vou colocar, né? Aí o Lopes ligou para mim e falou: acabamos de fazer aqui o levantamento na internet, o nome foi aprovado. Eu virei para ele e falei assim: pois é, mas não é esse o nome que Deus quer. Me fez fazer de novo o papel. Aí eu falei para ele: não é esse que Deus quer, né? E aí eu falei: qual que é o quarto nome mesmo? Aí ele começou a falar: pô, mas como é que Deus falou? Eu falei: olha, vai amanhã no cartório, você vai ver que não deu certo. Ele foi e não deu certo. Ele falou: você quer que eu tente de novo isso? Eu falei: não, eu não brigo com Deus. Aí eu falei: qual é o quarto nome mesmo? E ele falou: Quadrangular Família Global. Eu falei: é esse que Deus quer, registra esse. Foi registrado. O cartório, o presidente do cartório, ele defendeu na justiça. Então, foi defendido pelo cartório, foi defendido pelos desembargadores. Tá aí, aqui ó, o nome é nosso. O nome é nosso, vai falar o quê? Vai ficar vindo na porta das nossas igrejas falar o quê? Para de ser menino inconstante. Veja aí, ó, levante aí o processo, para de mentir. Né? Para de mentir, seja verdadeiro, pare de ser o Saul. E né? ele é inconsequente e irresponsável também. Irresponsável, para de ser irresponsável, para de gastar o dinheiro da igreja com processo por aventuras jurídicas. Como alguém em sã consciência aqui pode pleitear quadrangular, família e global como coisa exclusiva sua? E eu quero aqui deixar uma palavra... O mundo vai deixar de usar. Eu quero aqui deixar uma palavra de agradecimento ao doutor Humberto. Doutor Humberto Maza, ele enfrentou corajosamente e ele passou a perna aí nesses juristas muito caros, esses juristas que querem simplesmente conceituados, iludibriando e ganhando altos salários. Da onde os altos salários? Da igreja, né? Dos dízimos e das ofertas, né? E o nosso advogado, iluminado pelo Espírito de Deus, teve essa vitória, não é? Como não pode ser Deus? Porque uma igreja recém-nascida, uma igreja começando, a gente vê o cuidado do Espírito de Deus, sem poder financeiro, né? E o interessante é que todos os processos que vinha, que entrava o advogado, doutor Humberto, colocava lá o processo no Supremo Tribunal Federal. Ó, Saul mandou matar a cunhada, Saul mandou matar a conduta ilibada, segundo ele. Mandou matar o deputado, e aquela capivara, aquela coisa feia, né? E eu falei: puxa vida, olha, o Espírito de Deus iluminando, né? E nós aqui, irmãos, nós estamos hoje como quem sonha, né? A gente está sonhando acordado, sabendo o que Deus está fazendo na nossa vida. Então aqui, essa live de hoje é uma prestação de contas que nós queremos deixar aqui, porque foram a igreja. Você pensa que nós temos medo? Aqui tem pastor enfrenta urso, enfrenta leão, raposa, enfrenta bandido. Eu vou ficar com medo do quê? Diga para mim que eu vou ficar com medo do quê? Entendeu? Aí manda na porta da minha igreja, de uma igreja das nossas, uma igreja que está pregando o evangelho. Jogaram sal grosso na porta da sua igreja, né? Foram na porta da minha igreja e jogaram sal grosso na porta da minha igreja. Macumbeiro, o vizinho. Jogaram sal grosso. Não vou falar essa palavra, né? Foram fazer o quê? Encantamento. Foram fazer macumba na porta da minha igreja, querer ungir as paredes da minha igreja. Ou seja... Não, era bom se vazasse, né? A filmagem, né? Do sujeito que foi lá na igreja.
Vamos poupar. Teve um que ele ungiu a cidade. O cara tinha 3 mulheres, ungiu a cidade de helicóptero. Pô, foi o cara que entrou com um processo contra mim. Exatamente. Que Deus levou ele embora? Não. E deu uma ventania na cidade que quase destruiu tudo. Porque elogia o vento, né? Elogia o vento, elogia a água, elogia a terra. O vento, né? Tudo de avião. E elogia o chofar. E aí, moveu o processo de calúnia contra mim. Você não sabe dessa, moveu o processo contra mim. 1 ano e pouco o juiz marcou a audiência de conciliação e não dava certo da pandemia. Quando o juiz adiou a última, Deus deu um nele. Foi embora. Isso daí, ó. Nunca mais processo. Pra mim, não. Contra mim, não tem mais processo. O interessante é que você está citando aí, né? O pastor Rocco deu uma palavra profética num distrital lá em Bauru, né? E ele disse uma palavra profética: olha, se você não mudar de vida, Deus vai levar você. Você está corrompendo o altar. Você está fazendo com que o altar seja um lugar promíscuo de adultério, de traição. Deus vai recolher, né? E o que aconteceu? Recolheu. O pessoal achou o pastor Rocco muito duro, mas o pastor ele estava zelando pela santidade no altar, né? Então eu acho que é necessário. Tem mais, Rinaldo. Eu da minha parte eu falo para você uma coisa, senhor Mário de Oliveira, eu poderia entrar até com uma ação indenizatória, né? Denunciação caluniosa, alguma coisa assim, mas eu vou fazer como o cristão tem que fazer. Eu vou esquecer, vou perdoar você, tá? E você, que Deus possa ter misericórdia da sua alma e que você ainda encontre o arrependimento desses seus atos antes de você acertar conta com ele. De mim, você não vai receber nenhum processo, não. Mas a justiça de Deus vai ser sobre a sua vida, pode ter certeza. Mas o sangue dos inocentes vai requerer. Infelizmente, é uma realidade. E assim, né? O difícil para nós, como pastores, é que nós sabemos que na quadrangular, da onde nós saímos, tem gente lá boa, centrada. Tem gente capaz de administrar melhor do que quem está lá agora. É o que carrega esse conselho nas costas. É o que carrega o conselho nas costas. Ele faz o trabalho dele de formiguinha aí, como é que fala? Nos bastidores. Nos rincões. Nos rincões da terra para segurar. Mas, ó, você sabe de quem nós estamos falando. Você sabe de que nós estamos falando de você. Cara, muda essa história, você pode mudar. Eu quero fazer uma pergunta para os 3. Há vida fora da quadrangular? Há vida. Há muita vida. Da igreja da mulher. Lógico que há. Claro que há. Há muita vida. A verdade é o seguinte. Eu tô morto. Era uma gaiola. E nós estamos voando, né? Simplesmente abriu-se a porta, porque Paulo fala o seguinte. Não, nós ainda não queríamos saber. Haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não deve você julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsa esse perverso do meio de vocês. Nós nos posicionamos em expulsar. Sim. Porém, a ditadura não permitiu. A gaiola simplesmente foi aberta a porta e os águias voaram. Então a vida está fora, né? A vida está fora. Deixa eu... Não, e tem mais, peraí. O levante que nós fizemos na época... Não foi levante. Não, o segundo esse foi levante. Não foi levante. O que levante. nós fizemos na época não foi para acabar com a igreja. Não. Claro que não. Foi simplesmente para tirar uma pessoa irresponsável e inconsequente do poder, um ditador, um Maduro, que hoje está se comprovando. Que transformou essa igreja linda numa Venezuela, né, com mandos e desmandos, né, e para colocar uma outra pessoa séria, que podia assumir, o primeiro vice-presidente poderia assumir. Deveria ter assumido. No caso quando veio a carta dos Estados Unidos, se ele tivesse um pouquinho de juízo, né, se arrependesse e tal, falou, olha, eu vou abdicar da presidência e o primeiro vice assume até resolver esse caso, depois fazemos uma outra eleição, permitir que as pessoas se candidatassem, né, ao cargo, mas ele não permite nenhum permite. Hoje eu vejo... Poderia ter mudado, mas infelizmente... Hoje eu vejo que o primeiro vice-presidente da igreja é a pessoa mais indicada. Eu acredito que ele deveria assumir. Porque ele é uma pessoa preparada, ele sabe o sofrimento do pastor, tem uma história muito bonita, viu que o seu pai sofreu, perdeu sua mãe logo cedo, e ele tem humanidade, né? Ele acabou de ir até o nordeste do país, e onde um pastor ia abrir mão de tudo também,
E ele conseguiu reverter. Então, olha o cuidado dele. Ele não quer que a igreja sangre mais, ele quer que a igreja cresça. Então, hoje, a gente vê isso acontecendo. Então, é uma pessoa... Sangrar é o câncer. Dá o microfone para ele. Quem está fazendo a igreja sangrar é o câncer da igreja. Um líder que simplesmente apostatou da fé. Rasgou a palavra de Deus, o estatuto. E que em uma audiência de conciliação, eu pontuei o seguinte... Eu falei o seguinte, o estatuto da Igreja Evangélica Quadrangular diz que todo membro do ministério deve defender a sua fé. E nós defendemos a nossa fé e eles não honraram nem essa cláusula do estatuto. Não, ele teria que ser, né, destituído, porque uma das cláusulas para se ser presidente é você não ser herege, e ele foi herege. Posso no fazer estatuto da igreja, mas infelizmente... Posso te fazer uma pergunta? Rasga o estatuto. Vou fazer pro Lopes, porque acho que você já respondeu. Você guarda mágoa no seu coração, Lopes? Não, nenhuma. A gente não tem tempo para isso. Eu posso pegar essa pergunta e espalhar para todos vocês aqui. Algum de vocês guarda mágoa do que aconteceu? E eu quero fazer uma pergunta pro Fabinho também. Pastor Fabinho, você apanhou. Apanhei. Não, ele apanhou literalmente na... Os três estava junto? Ele já não me defendeu. Apanhei 2 vezes. Eu dei só um empurrãozinho para defender. Você apanhou. Apanhei, literalmente. Você perdoa. Como é o teu sentimento hoje sobre isso? Não, eu tenho paz porque em todo tempo eu vejo o plano de Deus se cumprir sobre a nossa vida. Em tudo Deus tem um propósito e quem nos fez o mal sabe muito bem o que fez. E a única forma de você combater o mal é você agindo com o bem. E nós aqui hoje simplesmente nos posicionamos a continuar pregando a palavra, a ganhar almas, a cuidar do órfão, da viúva, independente do que nos fizeram. Esses processos foram correndo em meio a toda essa batalha e nós continuamos, sabe o quê? Claro, nossa equipe jurídica, excelente advogado nós temos, foi trabalhando e nós continuamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Pregar o evangelho a toda criatura. Nós continuamos amando as pessoas. E limpamos toda a mágoa do nosso coração e temos paz, porque todo o mal que eles fizeram sobrepõe sobre eles mesmos com isso aqui. Ó. Quem resposta melhor do que essa? A justiça dos homens e também a de Deus. Porque tem muitos pastores que na época, pastor Reinaldo, estavam sendo confundidos, nos taxaram como meninos, como quantos pediram perdão para nós, né? Vários estão pedindo perdão, me perdoe pelo que eu falei. Tem pastores que estão lá e estão decepcionados e falam, não sei o que eu faço para sair. Fala, se liberte deste mal, foi o que nós fizemos. Defenda primeiramente sua casa, que é a sua primeira igreja, sua família. A gente está gravando hoje porque foram na porta da nossa igreja, né? Sim, com ameaças. O pastor nosso falou, minha diaconisa ficou apavorada, começaram a atacar, acusar. Você quer falar alguma coisa? Você está ameaçando, né? Sim, aqui ameaçando, não tem moleque, falando não. Que tem que tirar a placa. Vem pra cima, vem aqui, não tem moleque, não tem medo, não. O pastor Reinaldo tá enganando, que o pastor Reinaldo não tá... Quem falou isso é um menino imaturo, porque não sabe nem o que tá falando, porque nós já tínhamos acabado no outro dia de sair esse acorde. Se ele vai um dia antes, ele vai ser preso. Porque ele saindo contra uma decisão judicial, porque falou pro pastor, porque a igreja desse nosso pastor lá é bonita, a fachada, né? E falou, você gastou maior dinheiro, sai perdendo ele dinheiro, tem quase 500 membros, né? Quase 500 membros na igreja. 500 membros na igreja, tem que querer... E assim, não somos meninos na fé, não temos mágoas, não temos em nenhum momento ressentimento algum, mas não brigue conosco. Fica o recado. Deixa eu fazer uma pergunta para você agora. Ixi, agora vai. Você como presidente, por acaso, quando você entra no meio do mato, você conversa com pedra, com árvore, com urubu, fica pelado? Pelo amor de Deus, presidente. Não faça isso, presidente. Não faço isso. Agora eu lembrei de um fato. Importante. Aconteceu recentemente com ele. Recentemente, eu tenho uma pergunta agora. Ixi, meu Deus. Agora virou jogo aqui. Você encontrou recentemente um dos líderes da Igreja Evangélica Quadrangular e como bom homem de Deus, alguém que não tem mágoa no coração, alguém que respeita o próximo, indiferente da instituição que ele compõe. E você foi cumprimentá-lo. O que aconteceu? Estava lá 2 homens de Deus, né?
assim, que eu tenho um carinho, né? Eu tenho admiração, né? Mineiro, né? Tem coisa, Mineiro e o paulista. viu? Tem coisa boa em Minas, viu? Tem. Muita coisa boa, né? E tava lá também, junto com esse pastor mineiro, estava o pastor João Henri Palharim, que também é um outro homem de Deus, né? Amigão. E eu cheguei e estava em Campos do Jordão com a minha família, né? Com a minha esposa, e eu acabei encontrando, batendo de frente. E eu estendi a mão. Por educação. Por educação. E, Respeito. e ele falou, não dou a mão para você não. Né? Não dou a mão para você não. Ah, tudo bem. E o pastor... É porque se ele pusesse a mão de você, você ia expulsar o demônio que tem nele. Por isso que ele não deu a mão pra você. Não, mas esse... Não, isso são os sinais, Xandão, da perseguição Eu tô contínua. brincando. O medo, né? O medo, né? Perseguição O medo, contínua, né? porque... Aí eu virei pro pastor, Absurdo, só né, concluir. Fábio? Aí eu virei a mão pro pastor João Ribe, ele me deu a mão. Quando você dá paz para alguém, Se a pessoa não te dá paz, se ela não volta te pra dá, você. ela volta para você, né? E aí tudo bem, né? Bom, como o pastor João Arribe Palharim é sobrinho do pastor José Palharim, que é meu cunhado, depois ele me falou que ele estava com medo, que se ele porventura alguém tirasse uma foto, ele dando mão comigo, ele ia tomar a igreja Será que dele. não tiraram foto? Será que tiraram foto? Olha só que nível de paranoia. Nível de paranoia. Então, Sorria, eu tô você está sendo compartilhando filmado. disso. Não dá pra nem sorrir. Eu tô compartilhando isso porque... Viu, eu tô livre. Não, deixa eu contar viu? uma história pra você aqui. Tem gente que já me convidou para ir pregar na igreja dele. Sim. Quadrangular. Aí eu falei, irmão, pelo amor de Deus, Vai dar eu ruim. amo muito você, mas eu não vou poder ir na sua igreja. Mas, pô, pastor, a gente tem amizade de 20 anos. Eu falei, então, rapaz, mas se tirar uma foto minha aí no altar, do jeito que eles me perseguem, eles vão tomar a tua igreja. Me parece Então, que você convidou um da Quadrangular para pregar na sua igreja e ele deu um cano em você, né? Teve que dar, né? É. Teve que dar. Tinha Olha, me opção. Desculpa, Xandão, você me desculpa, mas olha, eu não vou poder ir aí, rapaz. Falei, não, mas não vai ter filmagem. Não, mas o meu... Não vai ter live, né? Não- Independente aí, eu corto a live. Não posso. Falei, não, tudo bem, fica na paz aí. Esquenta, segue a Banda vida. sendo proibida de vir nas nossas igrejas. Ó, São nós- amigos. Eu tenho ó, muitos ó, amigos, hein, pastores. Ó, nós fizemos Toda uma coisa, convenção, muitos, nossa convenção tava maravilhosa, Maravilhosa, lotada, né? Lotado. E aí nós convidamos Mais de 100 obreiros. uma lá. Da banda da Quadrangular. uma banda É, ué. que eu particularmente eu gosto muito, porque lá nos Inconformados eu chamava, Sim. né? Quando não tinha fama, né? Sim. Quando não tinha fama, então eu conheço o valor da persistência, da busca do coração. E aí eu recebi uma ligação, não vai, senão a tua família vai ter retaliação, teus pais vai ter... Então, assim, olha o nível de evangelho, de perseguição. Quer dizer, hoje não é o Império Romano mais que persegue com espada, com lança, né? Mas é o quê? É Império o de Saul. anticristo. É o Império do É o Saul, anticristo. né? Império de Saul. E tudo isso, gente, quando falando pra Mas vocês... tem porque- o dia, viu? Sempre um leão vira tapete. Sempre chega um dia de um leão virar tapete. Fala. Tudo isso para mostrar para vocês que a vida, tá? Fora de todo esse regimento, a vida fora de toda essa ditadura. Nós estamos em liberdade. Nós pregamos em várias igrejas. A nossa igreja é uma igreja interdenominacional que aceita pessoas de outro ministério pregar, cantar, porque isso é visão de reino. Se você está debaixo de um sistema que não defende isso, não é visão de reino. Isso virou, de fato, uma ajuda comercial, né? Um comércio. Negócio humano. Ó, você mexeu num vespeiro aí, viu? Eu sei. Ó, você é terrível, ó. Porque mas a gente aqui, a gente fala a verdade, né? Sim. Eu convidei para vir para nossa igreja o Jason Lee, né, dos Estados Unidos, né? Que é o meu irmão, Zaço, amo demais, né? E a banda dele inteira era de Sorocaba. Era da Quadrangular. E eu virei para minha esposa e falei assim: faça a melhor comida, Recepção. faça a melhor recepção. Porque nós vamos morar um dia, juntos um dia. Saul não, né? Não tem jeito. Não, Saul Saul não. Não tem perdão que ele fez. Não tem perdão. Pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Eu não creio que existe. Deixa eu só concluir, né? E a pessoa que foi lá era da igreja do Carlos César, Sim. né? Que eu votei nele
uma boa parte da vida inteira, votei nele. As outras três eleições, duas eleições, na terceira foi a nossa saída, né? Foi a nossa saída, que nós trabalhamos aí contra, então sim, mas era uma pessoa... Na verdade, nós não o apoiamos. Não apoiamos. Só isso. Espera só, 76,16, espera aí, já tem 3 cortes aqui. Então, vamos lá. Então, nas primeiras eleições, a primeira, a segunda, nós apoiamos. Na segunda eleição... perdão. Na terceira. Deixa eu começar de novo. Pera. Falando sobre isso, o Carlos César, por exemplo, eu trabalhei para ele. Porque a gente acredita no trabalho dele. Só não trabalhei na última eleição porque estava tendo aquela crise dentro da igreja e o foco não era política. A gente tinha que curar a igreja, né? E o menino era da igreja dele. E eu falei, vamos cuidar bem, porque nós vamos morar um dia juntos no céu, né? Então... Procuramos honrar, né? Quem honra, honra. Estava ali servindo no louvor da nossa igreja e nós não vamos destratar ninguém. Agora, tudo que nós fizemos... Fabinho, o Xandão lá aqui na Nova Milagre. Toma a igreja. Toma a igreja dele, toma a igreja. Eu não posso nem participar do culto. Então, vale lembrar, Fabinho... É direito nosso. Vale lembrar, Fabinho, que tudo que nós fizemos na IEQ foi feito com amor. Sim. Os trabalhos de cidadania nós fizemos com amor. Sim. Os trabalhos com jovens fizemos com amor. O trabalho com casais fez com amor. O trabalho com as almas nós fizemos tudo com amor, né? Então é isso daí. Bom, eu citei aqui os processos, só para a gente arredondar aqui, os processos trabalhistas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 processos trabalhistas. Nós sabemos. Isso é que nós sabemos. Que nós sabemos. Ou seja, a justiça, irmão. Você não é só alguém para apanhar, para ser devastado, igual fizeram conosco. Pelo contrário, hoje eu louvo a Deus o que aconteceu, agradeço a Deus, porque hoje nós estamos vivendo um livramento. O duro é você clamar por justiça dentro da igreja, aí você é decapitado. E quem se julga ser tão certo, não estaria perdendo todos esses processos. Quem estaria na razão não estaria perdendo. Eu vejo assim, Deus fazendo sua justiça e mostrando para você que ainda é membro desse ministério, de que tua liderança não está nada certo. Agora, sabe uma coisa? Deixa eu falar uma coisa aqui. Você que é pastor quadrangular, da igreja do evangelho quadrangular, melhor dizendo. Às vezes você vê que você trabalha demais por alma, luta, e a igreja não sobe, não cresce, não anda. Parece que só patina. Você tem que prestar atenção. O que está acontecendo? Cadê a tua cobertura espiritual? Se inteirar, né? Onde está a tua cobertura espiritual? E eu, quanto à justiça de Deus, eu não me preocupo não, porque não erreis, porque de Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Eu quero já ir para a parte final aqui. Eu sei que a gente tem muita coisa para falar, e a parte final que eu gostaria de falar é sobre a vinha de Nabote, né? O que tem de pendência ainda, a gente já conseguiu resolver, já nos tornamos uma igreja séria, já estamos plantados no Brasil inteiro. E fora do Brasil. E fora do Brasil também. Somos procurados, uma igreja pobre, né? Eu falei isso assim, que é uma igreja pobre, não no sentido pejorativo, né? Sem condições financeiras, né? Eu falei isso para uma pastora nossa lá de Rondônia, e a pastora que tem uma grande igreja lá. Ela virou para mim e disse assim: pastor, nossa igreja não é pobre. Fala isso não. É uma igreja rica, porque Jesus, ele é o Senhor dessa igreja. Deus é o dono do ouro e da prata. Então, eu fiquei muito sensibilizado com essa palavra. Quando eu falo uma igreja pobre, no sentido de limitada, tem as suas limitações. Uma igreja nova, né? Uma igreja nova, mas vai ser uma igreja muito rica, muito abençoada. Então, assim, eu estou dizendo aqui um histórico de processos, e eu quero resumir tudo que ainda não acabou, né? Aquilo que a IEQ não, o rei Saul, ele fez contra nós. Nós já eliminamos aqui nos 2 processos, acabou. E agora tem o da injustiça, que está na mão do Senhor. E esse aqui, quando terminar isso aqui,
página virada para nós e a gente nem usa mais as redes porque a gente tá ganhando alma, a gente tem que ganhar alma, tem que trabalhar, né? Eu deixei de gravar vídeo faz muito tempo, né? A gente tem que ganhar alma, então, e outra, se eu falar do que aconteceu lá atrás, né? Nós não temos mágoa. Nós não temos mágoa. A sua família está curada, curou a família, resolveu o problema. Então, vamos seguir com fé. Houve a vida fora da igreja, estamos crescendo fora da igreja, porque a gente está debaixo da vontade de Deus. Nós só não vamos aceitar em nenhum momento isso, porque nós somos homens de Deus, mas também sabemos bem do nosso direito e usar o nosso direito a favor. Não tem ninguém invadindo nossas igrejas, amedrontando pastores na porta da igreja, ameaçando. Quem fizer isso está infringindo a lei. E nós somos também detentores da lei. Denunciar. Nós vamos chamar a polícia. Fazer um boletim de ocorrência. Nós vamos buscar a justiça. Crime. Exatamente. Pronto. Então, cuidado quando você é instruído e direcionado a fazer um ato ilícito desse, porque quem vai responder não é quem te enviou. É você. É você. Tá? Todos nós. Já aconteceu na igreja do pastor Reinaldo, já aconteceu na minha igreja, na igreja de Xandão. Ameaças. Enfim, entenda bem isso. Não siga a orientação de Saul. Porque a maldição que está sobre ele, e uma das coisas que fez com que ele me processasse foi isso. Eu falei, quem seguir a orientação do Saul também será amaldiçoado. Foi por essa expressão minha que ele me processou pedindo ainda 10 mil reais. Quase que eu dei os 10 mil reais para ele, né? Miseravelmente isso daí, para dizer, ganhei 10 mil reais para sua família. Mas nós não estaremos cegos à justiça. Sabe o que é? Nós fomos absolvidos nessas duas causas aqui por uma simples questão. Nós falamos a verdade, vivemos a verdade, incomoda, né? Pregamos a verdade. Então a mentira, ela sai correndo na frente e sai espalhando boato para todo quanto é lado. Mas a verdade vem devagarzinho, ela chega. E chega com justiça. E quando a verdade chega, é necessário que ela seja mostrada. Eu lembro que marcavam-se reuniões, o que falava do Rio de Janeiro, quando ia para a próxima reunião, a mentira já estava, a fala, o fake news já estava sendo... Os próprios pastores gravavam e mandavam para nós. Então a gente já mandava, punha na internet e já automaticamente já derrubava a mentira. Muita mentira. É o espírito que está hoje governando uma parte do Brasil. E isso não são os membros, não são os pastores, é aquela cúpula da liderança. É a liderança. Eu quero falar uma coisa sobre essa questão da liderança, porque o pastor Xandão disse aqui, quando nós fizemos o levante. Na verdade, não. Na verdade, nós reagimos como qualquer homem de Deus... Qualquer homem de Deus reagiria. Não houve ataque. Nós se defendemos. Por favor, se tem uma voz maravilhosa de trovão assim, Gálatas 1, de 8 a 10, por favor. Aí vocês vão entender por que nós saímos. E eu desafio você, pastor quadrangular, que venha me dizer, ou convença aqui a nós todos, que o seu presidente não pregou um outro evangelho em 2018. Sim, seja anátema. Provem para mim. Você entende porque, então, não houve levante, houve uma reação natural de quem ama o Evangelho. Quando eu disse a palavra levante... Agora vamos discutir aqui nós dois. Não. Quando nós nos levantamos contra a heresia. Exatamente. O levante que eu digo é o seguinte, nós nos posicionamos. Nós nos não batemos de frente contra a heresia. Não contra o Evangelho, não contra a igreja. Mas contra a heresia que foi pregada. Eu pego ainda o anterior, né? O 6. O 6. Aí você vai machucar mais. Um pouquinho. Aí cura. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema, seja amaldiçoado. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Está escrito onde isso aí?
Gálatas. Capítulo 6. 6:1. Foi por esse versículo que eu fui processado, gente. Está lá nos autos. E foi por conta Tá lá disso nos que autos. nós Mas, saímos ô, Fabinho, debaixo é bom. daquela orientação espiritual. É bom E aí esclarecer. fala assim, Serrano, se agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. Você é servo de Cristo? Você é servo de Cristo? Nós somos servos de Cristo. Não dá Então, pra ficar. Não vou ficar agradando Então, Saul. E outra, essa palavra anátema, ela além de significar maldito ou debaixo de maldição, ela tem a tradução de separado para condenação. Condenação. Condenado. É forte. A pessoa anátema, ela é separada para condenação. Então, fica um alerta aí. Entenderam então, pastores, por que houve essa ruptura? E ainda bem que houve, para a garantia das nossas próprias almas. Assim como Israel separou de Judá, né? Exato. separação das tribos. Ficaram 10 tribos contra 2 tribos, Pois né? É isso aí. Mas em Isaías 8 é muito claro ali que há uma ação de Deus, né? E levam Israel para o cativo, né? E Senaqueribe ele rodeia Jerusalém, e Jerusalém sitiada, o profeta Isaías com o rei Ezequias clamam a Deus, e Deus manda um anjo, e naquele dia Senaqueribe vai embora para casa, morre muitos soldados. E quando o Senaqueribe ele volta para o templo do seu Deus em Tarsis, ele é assassinado pelos seus filhos. Pois né? é, olha que triste. Olha que triste isso aí. Triste. E aí o rei Ezequias, o que ele faz? Ele chama todos, de todas as tribos, para fazer uma celebração da Páscoa juntos, né? Então fica aí então a nossa live hoje aqui, a gente tá com o coração aberto aqui. Olha, Reinaldo, eu vou dizer para você uma coisa. Eu creio no conserto da Igreja do Evangelho Quadrangular ainda. Eu creio. Eu também acredito. Eu creio. Eu creio que Deus ainda vai purificar isso que está sujo. Eu creio. E quando purificar, eu acho que a história será outra. Aí eu creio também. E eu quero lembrar só um pastor que disse para vocês aí, viu, que ficaram, que o altar será purificado. Vai ser. Vou contar um negócio para vocês. Eu recebi um convite para me pregar na Igreja Quadrangular. Ah, o pastor, coitado. Não, aí eu falei para ele assim, olha só, não mexe com isso não. Você vai, eu gosto tanto de você. Para que você vai se indispor? Você vai apanhar tanto? Aí ele falou, aí ele insistindo, né? Eu insistindo para me pregar lá, né? E ele falou, sai que eu quero sair, eu quero uma... Um motivo. Olha, ele quer um motivo. Eu vou esse mês, eu não sei se Meu, é o seu motivo. Aí eu falei assim, ó, eu amo você e eu não quero de maneira nenhuma lhe prejudicar, tá, né? Tem que fazer 3 perguntas para ele. O seu prédio é próprio? Você vive da igreja? Ou se for alugado, se tiver uma outra renda, eu vou pregar na tua igreja. Senão não tem jeito, não vou acabar estragando a sua vida. E aí eu falo assim para você, mas eu convidei já, teve um que foi na minha igreja, eu chamei para pregar e não tem, sabe, não tem. Da nossa parte não tem. Mas é porque é maturidade, Reinaldo, maturidade. Enquanto, eu lembro bem das falas principais, daquelas falas que moveram todo esse universo aí, dessa batalha. Queimamos os nossos barcos, lembra? Isso, lembro. Não tem volta. Queimamos os barcos. Outra, não vamos construir muralhas, nós vamos erguer pontes. Claro. Olha só. Vamos erguer pontes. Enquanto eles criam muralha para nos afastar, nos perseguem quem te chama para pregar o evangelho, perseguir quem vai pregar o evangelho. Pastores, me expliquem por quê. É diferente, Reinaldo. Você acabou de falar, eu convido. Não tem problema. Eles é que podem ter problema, porque pregar o evangelho dentro de uma igreja global hoje pode te custar a tua nomeação aí na Quadrangular. Fizemos também o Inconformados, né, Fabinho? Tava lotado também, né? Fizemos o Inconformado. Empoderadas. Então, o Empoderadas estava lotado, que é o trabalho com as mulheres. Isso, assim, nós estamos caminhando. E não pagamos para as mulheres aí não, viu? Mas foram de Você pagou para alguma mulher? Nós não pagamos para mulher aí não. As mulheres que não foi, teve nem cota? obrigamos o pastor a levar uma cota de mulher. Nós fizemos um trabalho tranquilo. Essa é a liberdade da igreja, gente, que faz a diferença no dia de hoje. A gente vive tempos tão difíceis e é difícil para um pastor ele se abdicar de tantas coisas, sua família, seu tempo, uma igreja, e ele não tem perspectiva de projeção, de liberdade, de crescimento. Esses dias eu falei com um pastor
A gente fala muito com os pastores da IQ. Temos muitos amigos. Eu, particularmente, foi quase 20 anos, pastor Reinaldo, desde o berço. E eles falam assim, o segredo do sucesso na igreja é você não crescer. Eu quero crescer, mas eu não posso. Porque se crescer, eu vou ser um problema. Você é um problema. Na global, Mas, cresça, Fabinho, que rompa, né? Foi perseguido pelo Mário de Oliveira, porque ele conseguiu fazer em São Paulo, no tempo de mandato dele, o que o Mário não conseguiu a vida toda no Brasil. Sim. Com só 4% da taxa paulista. Do Estado. Certo? E tem um centro de convenções que foi construído lá em Serra Negra. E que tá lastimável. Que tá largado as Passei moscas. lá esses dias. O cara pagando uma nota de aluguel em centro de convenção em Santa Catarina, com um centro de convenção quadrangular pronto para ser usado em Serra Negra, com uma hotelaria fantástica, o cara não faz nada. Fora isso, né? Queima de arquivo, prédio, né? Quer dizer, Destruir legado. não quer nem não até destrói. até a placa da rua Eu, se lá, fosse- que era o nome de Rocco de Gílio Filho, arrancaram a placa. Olha que absurdo. Eu, se fosse membro desse ministério, eu ia ficar de olho. Ficar de olho se não iriam vender por preço de banana Não, e e para outra- quem iria outra coisa, vender. veja Porque bem, ó. nós tivemos aí Histórico, tem histórico. escritura de histórico de propriedades que foram vendidas a um preço abaixo para um parente para depois ser revendido. Né? Nós temos escritura disso. De 1,5 milhão Cuidado, e foi cuidado. revendido por 70 milhões. Né? Né? Cuidado, gente. Vocês que são membros do ministério, acompanhem, porque, olha, gente, nós temos parte dali. E obviamente que toda ovelha, quando ela contribui com uma obra, é porque ela confia na palavra do seu pastor. Sim, claro. Eu não contribuí em nenhum momento como pastor da igreja que nós éramos, porque o Mário pedia. Não. Sempre confiei no presidente que eu tinha, que era o presidente verdade. Rocco de Gílio. É verdade. E você que faz parte lá, e sei que não tem mais presidente lá, agora acabou o presidente estadual, né? Acompanhe, supervisione, porque é o seu recurso, é o recurso dos membros da sua igreja, de um trabalho que você como pastor local faz, porque há uma credibilidade sobre a nossa palavra como pastor. E aí, obviamente, lá é a taxa, nossa igreja é o dízimo dos dízimos. É importante, nós tivemos agora uma convenção, a prestação de conta, tá lá o que foi encaminhado para ajuda de pastor, o que foi investido em ministério, o que foi de aquisição que foi de patrimônio, poupado, né? o que foi poupado. Tenha sabedoria em olhar minuciosamente e ver aonde está indo. Um exemplo, eu não sei aonde que vai empurrar esse relatório desse quantidade de processo aqui em uma prestação de conta. Aonde que vai ficar? Despesas Extras. Despesas extras. Porque vai ter que constar. Ou não marcar a entrada. Se Vai marcar ter que a entrada, constar. também não precisa marcar a saída. Eu acho que na convenção tem que se pedir as despesas em processos jurídicos, judiciais, e eu quero ver se... Eu quero propor aqui, pastor Reinaldo, a equipe, nossa produção, eu vou criar um link de Drive com o processo completo, tá? Na descrição do vídeo. Dá para colocar Dá no para YouTube? colocar, e a pessoa coloca lá, vai clicar no link, ela vai baixar tudo. Dá pra ela ler tudo. Porque às vezes você vai pedir o número de processo, talvez você não vai ter tantos detalhes minuciosos, por você não ter acesso aos autos, né, de fato. Isso aí um advogado que vai conseguir para você. Mas para ficar mais prático, nós vamos subir o PDF de ambos os processos, tá? E se alguém for mentir em reunião, confronte. Tenha posicionamento, seja um homem de Deus, seja mulher de Deus. Fala, não, peraí, eu li o processo. Porque eu participei de uma reunião, você vê como quem vai lembrando das coisas. Ia acabar, né? Eu participei de uma reunião com um secretário administrativo aí, que não convém nem falar o nome, o preposto. O treme-treme. Ele começou com narrativas e as inverdades, e eu só no bloco de notas, anotando, nós estávamos lá uns 70, você estava? 70 pastores, mandaram a gente ficar quieto, aí tava mó algazarra, os pastores se posicionando, que nossos pastores aqui em São Paulo são posicionados. Um detalhe, o MO estava lá em cima assistindo a gente pela câmera, e a esposa na porta ouvindo. Eu lembro disso. Aí eu fiz um acordo, eu falei, tudo bem, então o povo vai se conter, assumir a liderança, e depois eu vou falar. E aí quando você tem acesso, por isso que a Bíblia fala que o povo perece, porque ele falta conhecimento. O conhecimento da verdade está aqui do processo. Se falar em verdade a você, confronte. E na reunião eu me posicionei e o Temer começou a dar o chilique dele, porque ele viu que alguém tinha informação da verdade. E aí em uma reunião, se alguém chegar e pontuar com você, olha, o de Gílio está enganando vocês, que é isso que eles falam, o pastor de Gílio está enganando vocês, ele é um menino, mentiroso, vai tomar multa às igrejas que não...
parem com isso. Vocês vão passar vergonha, nós vamos agora começar a mover em outro nível e vai dar ruim para vocês. Arrumar E aí, um pastor, pegue, faça o download, leia ali. Você vê que a gente pega aqui, a gente lê, a gente marca alguns pontos importantes para que você tenha acesso com clareza da verdade. Em nenhum momento nós vamos parar aqui nosso tempo, quase 2 horas, em verdade. Aliás, quando foram aumentar as últimas taxas, um pastor que é aqui de São Paulo, usou-se o artifício, porque ele pagava aluguel, usou o seu nome para aumentar as taxas da igreja, né? Para a compra do imóvel. Para a compra do imóvel. Então aumentou-se a taxa mais de 2 anos. O imóvel. O imóvel não veio. Errado. E essa semana ele saiu da quadrangular, né? Acho que a igreja dele era na Lapa, se não me falha a memória. Então é assim que funciona. É narrativas em cima de narrativa. E na última convenção, o Anátema disse assim que, olha, eu estou fazendo a maior oferta da minha vida, né? Prol da obra. Não cola, mano. Não cola, não vai, né? Eu, minha esposa, estamos dando as maiores ofertas aqui, sensibilizar a oferta. Isso para o Gabriel, né? Então... Ô Fabinho, esses processos aqui não tem como renunciar e voltar tudo para a primeira instância. Transitado e julgado. Deu ruim. Tinha uma musiquinha que você cantava, mas não vamos estragar o vídeo, não. É melhor. Transitado e julgado, não tem volta. Que inclusive o do Mas nome. se renunciar, não dá para votar. Nosso jurídico está aqui. Inclusive o do nome. É litispendência que fala? Tinha litispendência, porque já tinham perdido em primeira, porque processaram até o cartório, tadinho. O cartorário lá não tem nada a ver com o pato, né? Falaram absurdo do cartório e ele foi, o Ministério Público se manifestou e nós tínhamos ganhado. E aí foi onde recorreram, né, a junta comercial, empresarial, achando que os embargadores Pastor eram Fabinho, bobos. quando chegar diante do Supremo Juiz, Meu Deus. qual vai ser o advogado que vai, será o advogado A, B ou C? Não, eu acho que o único advogado que vai ser é o Gabriel, é Jesus, é só esse que Deixa pode. eu falar para você. Esse aí vai estar diante do trono branco. E aí o Senhor vai falar assim: põe no telão aí. Ixi. Vamos mostrar aí o que esse Põe cara no telão, falou na bateu no convenção. Fabinho, Põe bateu no telão aí. Xandão. Bom, gente, Eles vão dizer, não. Ó, aqui, ó. Certidão de remessa, ou seja, a última instância encaminhou de volta para a vara, que foi certificado da apelação, processo tal, do número que nós falamos, movido por Igreja Quadrangular Família Global contra a Igreja do Evangelho, contra a Igreja, por Igreja Quadrangular Família Global contra a Igreja Evangelho Quadrangular, porque nós entramos com o agravo, né? Em 30 de setembro de 2022. Então, certifico e transitado e julgado, ou seja, acabou a narrativa, a conversa, a mentira. Não teve um pessoal aí que falava assim, mas você não pode entrar com um processo contra a igreja. Mas, onde claro. já se viu um negócio desse trabalhando? Eu queria saber quem é que entrou com um processo contra a igreja. Pelo contra a família estatuto, global. sabia que ele podia ser excluído? Ele devia ser excluído já por isso? Porque ele Mas qual é o estatuto? processou. Ele rasgou? Não, E todo mundo obedece, mas ele rasgou? não existe. Não adianta, isso. né? Não adianta, né? Aí, mas vamos ser justos, passivo de advertência verbal, advertência escrita. Tem tanto assunto, suspensão. tá? E eu quero aqui, viu, eu quero parabenizar, não é? Parabenizar os candidatos da IEQ que se elegeram, né? Fiquei triste porque um amigo que também é um conselheiro, mas é uma pessoa muito do bem, não conseguiu se eleger por causa do partido, né? Que é o Paulo, que ele mandou, teve uma votação expressiva, porém não conseguiu. E parabenizar também, fiquei triste que ele não entrou, né? Porque a gente continua torcendo pelos irmãos, né? E parabenizar o Carlos César e o Jefferson pelo excelente votação. Nós não apoiamos eles, nós tivemos o nosso apoiamento próprio. E também não nos desapoiamos. Não trabalhamos contra, mas fizemos aqui Mas torcemos, né? apoiamos o nosso candidato, foi o André Bueno, Sim. que teve uma votação muito boa, Expressiva. né? 65 65 mil votos, e ele é o primeiro suplente, o Tarcisão ganhando aí, ele vai subir, né?
E o Ribamar, que nós apoiamos, que também é o irmão nosso para federal, Sim. que teve uma votação por. Gente, Bem só quem é expressiva. político sabe como é difícil você ter votação. Teve 62, 63 mil. mil. Não, 65, Ribamar. 63, André. então, assim, eu quero parabenizar. E é o seguinte, continue defendendo a igreja, defendendo o corpo de Cristo, e as coisas boas têm que ser faladas também, né? Então, fica aqui. Amém, pessoal? Alguma coisa a mais? Mas outro dia, né? Fala aí, vamos deixar para outro. Outro Eu sei dia, que a tem gente. muita coisa, Você vê, tem uma muita visita Causou isso. de Se tiver ficado quieto, de um Nós vamos ficar quieto, de um né? herejinho causou isso. fiote de né? herege. Fiote de herege. Um filhote de serpente veio aqui até nós e querer atacar a nossa igreja. Na minha igreja ninguém vai. Na minha foram, Xandão, uma vez, para nunca mais. Vocês vão ser muito Acabou. bem recebidos. Pode ir lá. Vai lá tentar atrapalhar meu culto. Vai lá. É isso aí, pessoal. As suas considerações finais, Lopes. Bom, eu quero parabenizar também o Jefferson pela eleição e o Carlos César e dizer assim, vocês têm uma responsabilidade muito grande nessa diretoria aí, viu? Não é de hoje, já te falei muito antes de tudo isso, você é a pessoa talhada para estar à frente dessa grande organização aí, uma pessoa inteligente, uma pessoa centrada e ainda tem amor. Isso que é importante. Já não é mais só um negócio, não é dinheiro por dinheiro. Você citou o nome aí, eu vou dar uma partezinha aí. Sim. O Jefferson, ele é mais bairrista, ele é mais caseiro dentro da igreja, ele não Sim. sai muito. Mas o Carlos César, ele é uma pessoa que ele tem uma habilidade política extraordinária. Eu fiquei feliz que aumentou a votação dele, porque ele saiu de fora da igreja, né? Ele foi para outros ministérios, isso é muito importante. Existe vida fora. Existe vida fora, claro. Então, para terminando aqui, e vocês, pastores, pensem bem, analise os processos. Ninguém mais é refém de ninguém. Não se submeta a um jugo que não vem de uma pessoa que tem o evangelho como prioridade. Te desafio, volte lá, veja as convenções, o que tem sido dito. Veja as convenções. E aí você vai ver se eu tenho ou não razão. Tá bom? Fora isso, amamos todos vocês. Inclusive, você, viu, o presidente? Infelizmente, você não ouve quando as pessoas te aconselham, principalmente sobre processos. Olha no que dá. Invariavelmente tem perdido o processo, porque não tem ouvido os conselhos daqueles que querem o teu bem. Nós te amamos também. As considerações finais, Xandão. Eu quero dizer o seguinte. Eu quero aqui deixar o meu agradecimento também público a todos vocês, né? Que vocês, ao Lopes, eu quero deixar avisado que o Adriano, eu convidei o Adriano não faz mais parte, mas eu mandei uma mensagem para ele falou que viria, só que por causa de uma agenda extensa eu tive que adiantar essa reunião, mas a gente faz uma live com ele específica, sim, porque a gente ama muito o Adriano, a Sara, o Caleb, a sua família toda. Então eu mandei uma mensagem para ele convidando e ele falou que viria, só que por causa da urgência eu não posso mais gravar. Então a gente fica aqui o meu agradecimento ao Adriano, ao Xandão, ao Lopes, ao Fabinho, ao Renan e todos aqueles que o doutor Humberto, a doutora Beatriz, doutor Douglas Mellen, que na hora da nossa angústia, doutor Walter, que nasceram irmãos, sabe? A gente conheceu o poder da verdadeira amizade. Muitos viraram as costas, pessoas que nós demos igreja, pessoas que nós ajudamos, pessoas que ajudamos com cirurgia. O pastor Rocco atendia muitas pessoas, muitos viraram o rosto para ele, mas por causa do medo, porque ficaram com medo do cruel tentador, não é? Então fica meu agradecimento a você também, Xandão, que foi um valente e colocou o rosto. Fica eternamente grato a você. Amém. Bom, consideração final é o seguinte. Eu não queria estar aqui hoje debatendo um tipo de assunto como esse. Eu acho que é constrangedor, é desgastante para a gente, mas eu quero que você guarde no seu coração o que esse pastor está falando aqui. Eu amo a Igreja do Evangelho Quadrangular.
amo a sã doutrina quadrangular. E amo você também, Mário Oliveira. Você que tem feito coisas erradas, mas você contribuiu para a igreja. Você foi uma pessoa que fez muita coisa para a igreja. Só que ultimamente sua conduta não está sendo uma conduta. Você falou que ele fez o quê? Muita coisa pela igreja? No comecinho, né? Mas ele sim, desviou, mas ele fez. Se perdeu. Mas ele, infelizmente, ele deixou a sã doutrina. Ele deixou a sã doutrina, ele não se firmou, e eu acho que você ainda tem o tempo para se arrepender. Se arrepender dos seus maus caminhos, voltar ao primeiro amor e colocar-se. Você pode ser jubilado hoje, você não precisa estar nesse ponto que você está, porque você, infelizmente, com as suas atitudes e a perseguição, você está destruindo uma denominação que era unida, que era forte, que era uma só, e você está destruindo isso. E eu quero deixar um recado para os pastores quadrangulares. Vem ser feliz, vem ser igreja, vem ser família, vem ser global. É isso aí. Fabinho, suas considerações finais? Bom, quero agradecer, pastor Reinaldo, a todos os pastores que fazem parte dessa história, né? A gente tem tantos nomes de tantos participantes, que diretamente e indiretamente. Alguns que deram a cara, que foram valentes, corajosos, porque tudo aquilo que nós vencemos juntos, né? Cada um compondo e fazendo a sua parte como igreja. E hoje eu posso dizer da minha parte que eu vivo em liberdade, né? Como o pastor Xandão falou, nós amamos a igreja do Evangelho Quadrangular, a visão original, a doutrina quadrangular, que foi direcionada por Deus a Macy McPherson, que é o que nós defendemos, a nossa origem, voltamos à raiz. Sã doutrina. E isso faz com que cada um pastor que compõe a nossa igreja, você olha no rosto dele, nossa convenção era nítida, alegria, felicidade. Estão como os que sonham. Teve um pastor que foram 3 dias de ônibus, na volta foi 5 dias, porque pegou uma reforma em uma via, e quando chegou falou, cheguei, estou feliz da vida, mesmo pegando 5 dias de estrada, mas foi a melhor convenção da minha vida. Tudo isso simplesmente porque... E muitos não puderam vir, porque não tinham... A obra está recomeçando, se recomeçar é um preço que você paga, né? Sim. E tudo isso porque eles tiveram acesso a conhecimento, e conhecimento liberta. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você não tem conhecimento da verdade, nos procure. Queremos também que você seja liberto. Queremos que você se sinta como nós estamos nos sentindo, bem, leve, soltos, e vivendo da melhor forma possível em Deus. Porque hoje a nossa igreja é uma igreja que está agora para o 4º ano. Estamos construindo um estatuto, e em todo tempo o nosso setor jurídico zela pelo pastor local. Porque antigamente eu ouvi muito que o pastor era o maior patrimônio da igreja. Na teoria, né? Na teoria. E aí depois que aconteceu o que aconteceu, começamos a ver que o pastor não tinha valor algum. Depois que ele... Qualquer pastor quem falava que quem tinha... o pastor tinha... Era o maior patrimônio, era o pastor Rô que falava isso, né? Sim. Só que quem deveria defender, não defendia. E hoje, na Quadrangular Família Global, o pastor é o maior patrimônio da igreja, junto com suas ovelhas. A igreja são as pessoas, não são as paredes. A parede vai ficar. Então, você que ainda está nesse regimento, nesse sistema, nos procure. Nós estamos à disposição em servir. Porque toda vez que um pastor me liga, manda mensagem, eu falo, em que eu posso te servir? Porque essa é a nossa visão. Nós somos uma igreja família, 100% família. Estamos juntos com o pastor Rinaldi, estamos juntos com o pastor Rocco, nossos líderes, nossos mentores. E cada dia mais estamos crescendo e estamos avançando com liberdade. E a liberdade, de fato, do Espírito de Deus. Coisa que o Espírito já não tem mais jeito ali. Pecou contra ele, acabou. Ô Lopes, você falou de patrimônio, né? Passa para o Lopes o microfone. Você acha que fez uma auditoria, você fez parte de um levantamento, de um grupo, quanto que era o patrimônio da IEQ, dos prédios da IEQ em todo o Brasil, avaliado mais ou menos, você lembra? Existia uma avaliação que era consenso,
que poderia chegar entre 15 a 17 bilhões. É muita coisa, né? É muita coisa, tinha muita coisa ainda para... E quem fazia o trabalho lá era o Guaraci. Guaraci, sim. Era, como chamava a comissão dele? Era a Comissão Patrimonial. Então é muita coisa, né? É muita coisa. É isso daí. Bom, gente, agora a minha declaração final é que quando nós nos reunimos e falaram assim, olha, nós precisamos agora escolher quem vai ser o presidente da igreja. E aí, numa roda, né, falou assim, ó, já que você começou, você pôs a cara para bater... Estava um momento, né, de comunhão, né? E aí, seja você, né, porque o pastor Rocco não podia na época, né, porque ele estava com um processo, né, da presidência, e ele não poderia. E eu acabei assumindo a presidência, então a gente entende que aquele que se antecipa, ele acaba governando, isso é em tudo. E o que eu falo para você hoje, a gente fez mecanismos no nosso estatuto para que ela não vire uma IEQ. Sim. A gente aprendeu na experiência e na própria carne. E eu quero dizer para vocês que a nossa igreja é uma igreja livre. Se eu não tiver um vínculo de amor com o pastor, não é o vínculo institucional que vai garantir paz, alegria, liberdade, em que os verdadeiros princípios bíblicos sejam mantidos. Então, eu quero agradecer a Deus, porque foi doloroso, e hoje, olhando para trás, eu não me arrependo em nada. Eu lembro que eu estava numa padaria, a padaria Cepan, né? E eu disse assim, numa mesa assim, eu só me arrependo de uma coisa, de ter gravado os vídeos e ter colocado os vídeos. É claro que os vídeos sempre passam na mão de 2, 3 advogados, né? E assim como o de hoje também vai ser passado. E eu terminei ali e fui para uma agenda numa igreja batista, e tinha um pastor da Assembleia de Deus pregando. E o pastor da Assembleia de Deus virou para mim e falou assim, o senhor tem uma coisa contra ti. Eu falei, puxa vida, agora lascou. Né? Falou, você disse que se arrepende por algo que ele mandou você fazer. Olha, foi 2 horas, 1h30 depois de eu falar de um arrependimento que eu tive, que era gravar os vídeos, né? Ou seja, então, quando você tem uma verdade, você tem uma missão, uma visão, coloque em outdoor, fala como o Abacuque disse, escreve bem alto, e fique do lado da verdade, porque tanto o Brasil como o mundo tem um espírito de mentira rodeando, diante do poder do establishment, do poder de empresas, de indústria, do Vale do Silício. Então, são só narrativas. Viva somente o Evangelho de Jesus é que nos dá liberdade para viver uma vida que vai trazer satisfação. Então, fica aqui meu muito obrigado. O pessoal aí estou morrendo de fome aí, né? Obrigado, produção, equipe. Valeu, pessoal. Obrigado. Deus abençoe a todos aí. Deus abençoe vocês. Valeu.